Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado, quase 8 horas da noite. Eu tomando cerveja com os amigos ali no bar, quando minha irmã me ligou, toda nervosa, agitada. No que atendi, ela já foi falando: Jonas, onde você tá? Tá tudo bem com você? Claro que tá, Simone. Eu tô aqui no bar com o pessoal. O que foi? Ai, graças a Deus. Quando eu recebi a notícia, pensei que tinha sido você. Eu o quê, mulher? Ai, meu irmão, eu nem te conto. Foi uma coisa muito feia e triste. Vieram me contar que o Nivaldo pegou a Leila com outro cara. E parece que deu até, sabe, violência, faca. Aí eu pensei que tivesse sido você. Como é que é? Faca? Mas... Conta como é que foi isso. Eu com o coração na boca. Minha irmã mais gaguejava do que propriamente falava, dando a entender que a coisa era realmente muito séria. Então, a Leila estava se agarrando contra o cara no carro. Aí o Nivaldo pegou os dois. Pensei que fosse você, por isso que eu estava toda preocupada. Eu sei que você falou que não tinha mais nada com ela, mas vai saber, né? Eu escutei aquele juro. Cheguei a murchar por dentro. Num primeiro momento, inclusive, cheguei a duvidar daquilo que minha irmã estava contando. Dizia a ela que o Nivaldo tinha flagrado a Leila com outro homem dentro de um carro. Mas peraí, até onde eu sabia, o amante dela era eu. Devia ter algum engano. O Nivaldo era cunhado da minha irmã. Eu tinha um caso com a Leila, mulher dele, que já durava mais de ano. No começo, não nego que foi só diversão, porque a Leila era uma mulher bonita. E como ela começou a, enfim, oferecer entrada, se insinuou, eu acabei chegando junto. E a gente começou a se envolver. Um dia minha irmã tinha nos flagrado. E aí me deu a maior dura. Ainda bem que fui eu, viu? Você já pensou se fosse o marido dela? Minha irmã não gostou. Me passou o maior sermão. Me deu conselhos. Pediu um monte para eu me afastar da Leila. Depois, vendo que não tinha outro jeito, passou até a nos ajudar a cobertar os nossos encontros. A Leila dizia para o marido que ia se encontrar com a minha irmã, mas na verdade era comigo que ela ia se encontrar. No começo, repito, foi só diversão. Só pelo sexo. Mas depois começou a acontecer uma coisa estranha comigo. Eu comecei a gostar da mulher. Pouco a pouco, ela foi me conquistando e no fim... Só que o Nivaldo começou a ficar desconfiado. Aí a Cláudia passou a me aconselhar, me afastar da Leila, antes que ele descobrisse tudo. Ela tinha medo por mim. Porque o Nivaldo, segundo ela, era doente pela mulher. E andava jurando a quem quisesse ouvir que se um dia descobrisse que a Leila o traía, passaria fogo nos dois, nela e no provável amante. Podia até ser preso. Isso minha irmã disse que ouviu ele falando. Mas não ia deixar ninguém usufruir da sua esposa. Aliás, um dia estávamos fazendo um churrasco ali na casa da minha irmã e eles também estavam lá, a Leila e o Nivaldo. E pelas tantas surgiu, né, um assunto de traição assim na roda, e mesmo sem saber que a cabeça dele já estava, enfim, há muito tempo, a uma certa altura ele falou: nossa, se um dia acontecesse comigo, meu, eu não deixo barato. Tá me ouvindo, Leila? Falou aquilo pra mulher e deu um sorrisinho assim, brincando. Mal sabia ele. Lembro que naquela hora
A gente disfarçadamente se olhou, eu e ela, e ficamos ali, né? Só observando. Até minha irmã me olhou de cara feia. Porque ela sabia, né? Sabia e até acobertava nos últimos tempos. Olha, eu tinha, juro por Deus, tinha pena do Nivaldo. Tinha, mas fazer o quê? É o tipo de assunto, sabe, que se intromete assim no meio do outro e a gente sempre acaba pendendo pro lado da luxúria, do prazer. Sabe, difícil você pensar mais na amizade do que no prazer que pode ter com uma determinada mulher. Muito difícil, por amizade, a gente deixar de aproveitar uma oportunidade com outra mulher. É assim, a gente é assim. Ah, se ele soubesse que a gente já andava se entendendo há algum tempo. Apesar das coisas que ele falava, para ser bem sincero, eu nunca tive medo, até porque, como dizem, né? Cachorro que late não morde. Sabia que não era uma coisa legal que a gente estava fazendo, mas naquelas alturas não era só diversão, não. Estávamos apaixonados um pelo outro. Inclusive, já vínhamos conversando sobre a possibilidade de ela largar do marido para a gente ficar junto. Mas sempre tem filho para atrapalhar, né? Ela tinha filhos pequenos e isso complicava tudo. Por isso continuamos daquele jeito, levando o nosso caso sem ninguém saber. Quando a minha irmã começou com aquela história de que o Nivaldo estava desconfiado, que era melhor a gente tomar cuidado, dar um tempo, eu menti para ela. Falei que a gente não estava mais junto. E olha, parecia que ela estava adivinhando. Porque algumas semanas depois, ela veio me dizer que o marido estava desconfiado. E aí, aquela situação. Minha irmã contando que ele tinha flagrado a mulher com outro cara dentro de um carro. E mais do que isso, pelo que ela me contou, toda esbaforida, tinha até faca no acontecimento. Olha, eu fiquei até sem saber o que pensar, juro. Como assim a Leila com outro? Quem é esse outro? Será que ela faria isso comigo? O amante dela era eu. Ou pelo menos pensava que fosse. Só que, pelo jeito, não era o único. Olha, isso me deixou tão mal. Que eu mal consegui tomar o resto da cerveja. Deixei a garrafa ali em cima do balcão e tomei meu rumo. Liguei para Leila na mesma hora, para ver o que ela tinha para me dizer. Mas só dava desligado. Eu então fui para casa da minha irmã para saber, para conversar com ela, saber mais detalhes, enfim. Era tudo verdade mesmo. Ela confirmou. Meu cunhado estava em choque. Por conta do que seu irmão tinha feito. E a polícia, pelo que disseram, estava atrás dele. Porque ele deu a facada no cara e sumiu. E a polícia estava atrás. Ninguém sabia dele. Aliás, nem dele e nem da Leila. Os filhos estavam ali com a minha irmã. E coitados, nem faziam ideia do que tinha acontecido, já que eram pequenos. Não tinha nem cabeça para entender nada. Somente no dia seguinte, a Leila deu as caras. Já o Nivaldo continuou sumido. Tinha fugido, claro, para evitar o flagrante. Devia estar escondido em algum lugar. Na verdade, depois, soubemos que a facada que ele deu no cara, sabe, nem foi muito grave. Para alegria dele, né? Pegou meio de raspão. Não feriu nenhum órgão interno importante, ou seja, o cara estava fora de perigo. Tanto que saiu dirigindo com o carro até o hospital. Mesmo assim, o Nivaldo sumiu. Medo da polícia, né? Até porque o cara jurou que ia da parte dele. E deve ter ido.
Porque a polícia estava realmente na cola dele. Enfim, quando minha irmã me avisou que a Leila estava ali, na sua casa, eu fui para lá o mais rápido que eu pude. Eu precisava esclarecer aquilo. Que história era aquela de que o marido a tinha flagrado com outro cara? Quem era esse outro? O problema é que eu não pude nem conversar com ela. Estava lá no quarto com os filhos e, como se estivesse evitando me dar uma explicação, uma justificativa, não saiu de lá. Eu achei que ela estava assustada, nervosa. Somente depois é que pudemos conversar. E eu, naturalmente, exigi uma explicação. Sem me olhar nos olhos, ela só falou aquilo. Não estava com ninguém, Jonas. Foi o Nivaldo que entendeu tudo errado. Eu só peguei um carona com um colega de trabalho. Coitado, me fez um favor e quase morreu. É verdade isso? Olha pra mim. Por que você não tá olhando na minha cara? Olha pra mim. Você tá mentindo? A história que eu fiquei sabendo foi outra. E você vai dar ouvido pra esse bando de fofoqueiro? Alguém tava lá? Viu o que aconteceu? Não, né? Eu só peguei carona com o Márcio, foi isso. Sabe? O Nivaldo é que entendeu tudo errado. E onde que você estava até agora? Passou a noite onde e com quem? Só agora apareceu? Eu fiquei com medo do Nivaldo vir atrás de mim. Aí fiquei escondida na casa de uma amiga. Olha, não é que eu não tenha acreditado nela. Mas é que, como fiquei sabendo das coisas de um modo diferente, o que chegou no meu ouvido era de que ela estava de agarramento com um cara dentro de um carro. Então eu demorei um pouco para assimilar aquela nova versão. Mas enfim, ela jurou que era tudo mentira. Era só uma carona que ela tinha. Minha irmã, no entanto, ela foi firme comigo. Ô, Jonas, você vai ser tonto de acreditar nela? Você é melhor do que ninguém conhece a Leila. Você sabe do que ela é capaz de fazer. Aliás, até a mim ela já usou para encobrir as suas mentiras. E olha como eu me arrependo, viu? E ó, ainda bem que você terminou aquele caso com ela. Já pensou, se fosse você? Eu não tinha terminado nada. Ela pensava aquilo porque eu tinha mentido. Mas nosso caso continuava firme. Só que a Cláudia pensava que já tínhamos nos afastado. De qualquer modo, preferido era um voto de confiança a Leila. Podia até estar fazendo papel de bobo. Mas sabe, quando você gosta da pessoa, sei lá, você acaba... Depois eu soube que o Nivaldo tinha aparecido, se apresentado à polícia. E como fugiu do flagrante, ficou respondendo em liberdade o que tinha feito lá com aquele colega da Leila. E por conta de tudo, a gente no fim acabou se afastando também. Até pelo menos baixar poeira. O detalhe, eles continuaram juntos, ela e o marido. Ela continuou lá morando com o Nivaldo e as crianças na mesma casa. Ele não se separou, não mandou ele embora nem nada. Sabe, não sei se perdoou, ou se realmente se deu conta de que não era aquilo. Ele que tinha entendido errado, não sei. Só sei que continuaram juntos. E depois disso demorou pra gente ter uma chance de conversar. Eu e o Nivaldo. Assim, como quem não quer nada. Mesmo sabendo o perigo, eu, a certa altura, entrei no assunto com ele. Então, Nivaldo, sei que você não gosta muito de falar disso, mas... O que houve aquele dia, cara? Você tentou esfaquear o cara? Ele só olhou pra mim e fechou a cara. Mas não disse uma palavra. Nem meu cunhado gostava de falar daquele assunto. Até porque envolvia
a mulher do seu irmão. Mas com a minha irmã, ele comentou. E a minha irmã veio me contar. Não falei pra você que ela estava te dando um migué aí com aquela história de carona? A Leila não vale nada, Jonas. A melhor coisa que você fez foi se afastar dela. Aquele cara não morreu por sorte. Porque o Nivaldo errou a facada, senão... Tá, mas... O que ela estava fazendo de tão grave no cara? Precisa falar, meu irmão. Meu Deus do céu, será que você é tão bobo que não entendeu ainda? O Nivaldo pegou os dois dentro do carro. Tá, mas e daí? De repente era uma carona. Mas que carona? Os dois estavam pelados, transando. Você viu a rua em que eles estavam? Escura, deserta. Mas como assim? Foi o Sérgio que te contou isso? Sabe aquela esperança? Claro que foi. O Nivaldo contou pra ele e ele contou pra mim. Só que, pelo amor de Deus, não fala pra ninguém. Se alguém souber que eu te contei isso, eu corro risco até de vida. É um assunto que ele não quer tocar. Olha, meu coração quase parou de bater. Era muita evidência. Sabe, por mais que eu quisesse tapar o sol com a peneira, a grande verdade é que ela tinha mentido pra mim na maior cara dura. Além de ter um caso comigo, ela ainda enganava o marido com um terceiro, quer dizer, o marido e o trouxa aqui também, né? Agora, sabe o que mais me doeu? É que ela dizia que gostava de mim. Que tudo o que ela queria na vida era separar do marido para a gente poder ficar junto. Meu Deus, que falsidade! Como que a pessoa pode ser assim? O pior é que, repito, eu estava gostando dessa mulher. A ponto de tomá-la até como esposa se ela separasse daquele cara. Mas olha, era ela dizer, larguei do Nivaldo, que eu já estaria ao seu lado, propondo vir morar comigo. Eu vivia pensando nisso. Um dia, até planejei fugir com ela para um lugar onde ninguém conhecesse a gente. Se ela tivesse se separado para ficar comigo, quem sabe tivesse sido eu a flagrá-la com outro homem dentro de um carro. E quem sabe tivesse sido eu a tentar matar o infeliz. E numa dessas, quem sabe eu realmente tivesse conseguido fazer o serviço. E hoje, com toda certeza, estaria apodrecendo numa prisão. Olha, tem coisa que a gente passa e não acredita. Imagine, eu poderia acabar com a minha vida por causa de uma pessoa que não valia a pena, que enganava ao mesmo tempo o trouxa do marido e o trouxa do amante com um terceiro. E olha, tenho quase certeza de que, além de mim e desse outro, ela devia sair com outros caras também. Foi triste chegar à conclusão de que ela é o tipo de mulher que não se contenta só com um homem. Mas apaixonado do jeito que eu fiquei, né? Não me dei conta disso. Bem feito. Imagine. Uma mulher que é capaz de ficar lisando o pé de outro homem por baixo da mesa com o marido ali do lado é porque é capaz de tudo. O pior é que gostava dela de verdade. E estou usando o verbo no passado para tirar essa coisa da minha cabeça. Porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que tirar. Até filho eu queria ter com ela. Como fui imaturo, meu Deus. Recebi na mesma moeda o que fazia com o outro, né? Já devia ter aprendido a lição. Depois do que a minha irmã me contou, o que de fato tinha acontecido, apesar de termos combinado de dar um tempo, eu e a Leila,
eu fui tirar satisfação com ela. Até porque eu tinha acreditado naquela lenda de carochinha que ela tinha me contado. Que era só um colega com quem ela tinha pegado carona. Que o Nivaldo, o marido, tinha entendido tudo errado. Pois sim. E quando a confrontei, quando falei que já sabia da verdade, ela só engoliu em si, que ficou assim, olhando para mim com aquela cara de tonga. Se você já sabe, Jones, se já tem certeza, por que você veio me perguntar aqui se é verdade? O que você ainda quer comigo se você acreditou em tudo isso? Olha, eu fiquei até sem saber o que falar. Mesmo assim, eu ainda perguntei. E o Nivaldo, ele te perdoou assim mesmo? Te aceitou? Mesmo tendo flagrado você com o outro lado? O Nivaldo me ama, Jonas. Ao contrário de você, né? Só fica me criticando, me julgando. Não acredita em mim. Meu Deus, eu, naquelas alturas, já estava convencido que ela tinha mentido. Até porque seria muito trouxa se ainda acreditasse nela. E fiquei olhando para a cara dessa mulher e me perguntando: como pode ser tão dissimulada essa criatura? Mas olha, eu mereci, viu? Quem mandou me deixar envolver por uma aventureira, conquistadora, pior, mentirosa? Mas o maior culpado, eu sei que fui eu. Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu até fazer planos com ela? Quem mandou desejar passar o resto da minha vida ao lado de uma mulher que só busca diversão? Só quer uma cama quente para esquentar ainda mais aquele fogo que ela tem. Foi bem feito para mim. Por isso não reclamo de ninguém. Até porque não tenho de quem reclamar. Brinquei com fogo. E brinquei muito. Me arrisquei. Coloquei até minha segurança em risco. E acabou dando no que deu. Bem feito para mim, né? Já sou um homem adulto. Devia perceber. Devia ter capacidade para, quando uma mulher me diz alguma mentira, eu perceber que ela está mentindo. Mas não. Isso é que foi pior. Essa mulher me olhava na cara e dizia que me amava. E o pior, meu Deus, é que eu acreditava. Isso é que era pior. Eu acreditava.